Olá, queridos, a paz. Nós estamos nesta sequência sobre as características do fruto do Espírito. E o meu convidado nesse dia é o pastor Arnoldo. Nós estamos aqui seguindo as normas de segurança, com máscara, gel, o distanciamento. E nós estamos nesta sequência hoje, vamos falar sobre essa evidência, essa característica tão importante que é a fidelidade. E o meu convidado é o pastor Arnoldo Machado, professor em teologia, mestre em teologia e um dos pastores do Templo das Nações em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E o pastor Arnoldo, com a sua vasta experiência, vai estar partilhando com você, com todos nós, nesse dia, essa evidência tão importante. Seja muito bem-vindo, pastor Arnoldo. Bom dia, pastor Pedro, bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas é um prazer, mais uma vez, poder estar falando com vocês. O Espírito Santo de Deus, ele dá um presente para todos os seus seguidores, que fazem desses seguidores pessoas diferentes. E é aí que nós conseguimos entender quando o Espírito Santo se evidencia numa pessoa por meio do fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem, nos visita, nos enche e nos dá da sua presença. E quando ele nos dá da sua presença, não é apenas para ficar dentro da igreja, mas para transformarmos o mundo cada vez mais por meio da sua evidência, por meio da amabilidade, da bondade, da fidelidade. E é aí que nós separamos os seguidores de Jesus dos pseudo-crentes. É aí que nós entendemos por que algumas pessoas estão tão cheias de Deus, elas transmitem uma coisa diferente, e tem aquela pessoa que visita a igreja. Nesse vídeo eu quero lhes convidar a fidelidade. O pastor tem falado nessa sequência, nessa série, sobre o fruto do Espírito Santo, e numa das características de ter o fruto do Espírito Santo é a fidelidade. Fidelidade é aquela característica da pessoa que é fiel, daquela pessoa que é de uma palavra só, aquela pessoa que valoriza o fio do bigode, é aquela pessoa que se pode confiar. Aí talvez você aí do outro lado diga assim, mas essas pessoas, elas não existem mais, essas pessoas estão em extinção, por causa da falta do fruto do Espírito Santo. Meu desejo é que nós possamos desenvolver cada vez mais. O fruto é do Espírito, nós não temos como fazer o fruto crescer, mas nós podemos cultivar. Nós podemos cultivar como aquele que cuida de uma horta, que cuida de uma plantação. Que a gente tenha esse desejo do nosso coração de gerar a fidelidade, a integridade, que essa bondade, que essa fidelidade do Senhor possa ser gerada em nós, porque o fruto é dele, é Ele quem vai fazer isso. É Ele que vai fazer de nós, pessoas normais, pessoas menos corruptas, pessoas menos maldosas, pessoas que se pode confiar, pessoas que se pode acreditar. A fidelidade, fruto do Espírito Santo, Ele faz isso com a gente. Ele nos faz pessoas diferenciadas, pessoas experimentadas na palavra e que são donas de uma só palavra. Eu desejo que nós possamos, com o fruto do Espírito Santo de Deus, desenvolvendo em nós, que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Que nada de nós possa roubar a verdade de Deus que deve estar nos nossos corações. Que a fidelidade de Deus gere em nós pessoas diferenciadas, crentes de verdade, pastor. Obrigado, pastor Arnoldo. Você poderia, na Bíblia, entre muitos personagens, entre muitos vultos da Bíblia, alguém que é um símbolo de fidelidade, para que os amigos que estão nos acompanhando pudessem, essa pessoa realmente está aí, o pastor Arnoldo está falando, essa pessoa realmente foi uma pessoa fiel enquanto nesse mundo. Você pensa em alguém? Eu vejo vários, né, vários dos heróis da fé, mas eu acho uma coisa interessante demais, destacando, é a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é um homem perseguidor de cristãos. O Saulo de Tarso é um perseguidor de cristãos. Ele fazia o que fazia não por maldade, ele fazia o que fazia por fidelidade àquilo que ele acreditava. Quando ele se converte, quando ele tem uma experiência e Deus gera nele a fidelidade correta, ele continua fazendo aquilo que ele acreditava como verdade, ele continua seguindo a Cristo de uma forma a ponto de morrer por Jesus, muitas vezes ser apedrejado por Jesus, expulso da cidade,
por ele ser fiel a Jesus. A palavra dele era única. Ele não abriu mão dos seus valores a ponto de chamar a atenção do apóstolo Pedro, que estava num determinado lugar. Quando ele chegou, o apóstolo Pedro mudou de lugar. E ele, fiel à palavra, fiel a Deus, independente do que os outros iam achar, independente do que a sua família farisaica ia achar, independente do que a sua história ia achar, ele era fiel a Deus, a ponto de fazer qualquer coisa, que foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E no final da vida ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele está dizendo: até aqui eu fui fiel e vou ser fiel até a morte. E foi de fato, fidelidade demais. Obrigado, pastor Arnoldo. Está aí um exemplo muito evidente para que você possa ter um entendimento do que é fidelidade. Deus abençoe você, muito obrigado pela sua companhia, e eu quero encerrar pedindo que o pastor Arnoldo ore por você, pela sua casa e pela sua família. Amém. Deus nosso Pai, maravilhoso e querido Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa gerar em nós e nessas pessoas que assistem esse vídeo, uma fidelidade sem tamanho, um poder de sim e um poder de não. Deus amado, que o Espírito Santo, o teu fruto gerado em nós, faça de cada um de nós pessoas fidedignas, pessoas de uma só palavra, pessoas de verdade. Essa é a minha oração e desejo no nome de Jesus. Amém, Senhor.